Olá, meus amigos e minhas amigas do curso de Teologia para leigos e leigas, paz e bem. Então, continuando com a nossa reflexão sobre pastoral urbana, hoje é a parte 2. Eu queria começar aqui fazendo uma correção. No encontro passado, eu falei que bioética é uma conjunção. Eu falei errado, português, errei a língua portuguesa. Não. Bioética é uma junção de bio, que é uma palavra que significa vida, né? E ética significa valores de grupo e de sociedade. Então é uma junção das duas palavras, bioética. Eu estava estudando outros encontros mais passados ainda. Bom, já a conjunção é quando liga uma frase, palavras, né? Você fala pois, pontinho, então quer dizer, então, pois vamos, uma coisa nesse sentido, daí é conjunção. Mas tudo bem, voltando aqui no nosso assunto de hoje, na pastoral urbana número 2, a gente vai olhar um pouquinho o documento de Aparecida, que aconteceu em 2007, do CELAM, né? O CELAM, todo mundo já sabe o que é, né? É a Conferência, né, Latino-Americana. É Conferência Episcopal Latino-Americana e do Caribe, que é a América do Sul e o Caribe. Que reúne, né, tem vários documentos excelentes. E reuniram aqui em 2007, aqui em Aparecida. E saiu o documento de Aparecida. E diz assim, ó, o que os bispos falaram lá no número 114 do documento. Eles falaram assim, olha, a fé nos ensina que Deus vive na cidade, em meio às suas alegrias, desejos e esperanças, como também em meio às suas dores e sofrimentos. Então, Deus, ele está em todo lugar, nós sabemos disso, né? Mas como aqui está falando de cidade, então está falando onde estão os maiores problemas hoje em dia da sociedade. Lá na década de 40, 1940, 1950, nós tínhamos 80% das pessoas na zona rural e 20% na cidade. Até eu mesmo sou da época que eu pensava que quem morava na cidade era só rico. Eu sou de 49. Só rico mora na cidade, aquelas casas bonitas, rua calçada, carro. Nós lá na zona rural, descalço, de pé no chão, calça arregaçada, chapéu na cabeça. Nem pensava que é coisa de rico. Mas agora as coisas inverteu. Nós estamos no século XXI, no ano 2022. E agora nós temos mais um pouquinho já de 80% das pessoas na cidade. E surgiu então o desafio da igreja. A igreja continua, e ela continua como fazer em cada tempo. Então a igreja, ela tem, qual que é as suas ferramentas para a igreja trabalhar na cidade e na zona rural? Aqui ela está falando de cidade. Então na cidade, as igrejas têm as pastorais. A palavra pastoral vem de pastor, porque lá na Bíblia, o povo de Deus usava e usa até hoje alguns ainda, a maior profissão que eles tinham lá em Israel era pastorear as ovelhas, era pastor das ovelhas, cuidar das ovelhas, das cabras e tudo mais. Era a zona rural, era camponeses, eram os camponeses, desde o Antigo Testamento. Até agora, a gente sabendo disso, que em 1930 aí, ou 92 anos atrás, eles era tudo rural. Quer dizer, que não tinha esse desenvolvimento que teve agora, né, com o rádio, começou lá em 1940, 1930, 1940, depois 1960, um pouquinho antes a televisão, e depois agora as redes sociais, que é a internet, está todo mundo interligado, vamos dizer assim. Então a gente pergunta o que então, urbano. Porque na zona rural tem tudo o que tem na cidade. Então está tudo muito misturado. Então, as pastorais são vamos dizer assim, a igreja está lá naquele lugar onde a pessoa precisa.
Isso pode ser com o padre, com o diácono, e a maior parte somos nós leigos e leigas, que estamos lá na favela, na periferia da cidade, aonde o povo está lascado, a igreja está lá através das pastorais. Uma das maiores riquezas da igreja é as pastorais. Então nós temos a pastoral da saúde, a pastoral da terra, a pastoral operária, a pastoral da mulher marginalizada. E nós temos também a pastoral da criança, que mudou a história deste Brasil, ensinando as mulheres que estão grávidas como cuidar do neném, como trocar fralda, preparando alimentação para essas crianças. Tirou muitas crianças da desnutrição e a mortalidade infantil caiu demais. Então, foi reconhecida no mundo inteiro, inclusive pelo mundo inteiro foi reconhecido. E também pela ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas. Muito bem, e o Papa Francisco, ele faz uma oração muito bonita aqui, e ele diz que quando ele reza pela cidade, no lugar que ele nasceu. Ele nasceu em Buenos Aires, foi criado em Buenos Aires, ele tem a cultura de cidade. E ele fala aqui, ó, que aí, na cidade há muitíssimos não cidadãos, cidadãos pela metade, e sobrante, ou porque não gozam dos plenos direitos. A ONU diz que todos nós temos direito a emprego, saúde, salário justo e casa para morar. E está também na Constituição brasileira, que a saúde é um dever do Estado e a casa também é. Mas está sendo cumprido? Não está. Tem muita gente sem casa. Aí ele fala aqui, os excluídos, os estrangeiros, as pessoas sem documento, os jovens sem escolaridade, os idosos, enfermos, sem plano de saúde, ou porque não cumpre os seus deveres. Nesse sentido, o olhar transcendente da fé, que leva ao respeito e ao amor, de um melhor, o amor para olhar melhor a cidade e ver quem que é o cidadão. Como Jesus passou pelas cidades também, né? Jesus foi em Jerusalém, Jesus foi em Jericó, que era a cidade, Jesus foi em Betânia. Claro que aquele tempo eram pequenos povoados, né? Mas era cidade. Cafarnaum, Jesus foi em Betsaida, toda a cidade daquela época. E depois nós temos um apóstolo, que é a nossa referência do estudo de pastoral urbana, é o apóstolo Paulo. O Paulo passou de cidade em cidade, criando comunidade e ensinando a proposta de Jesus Cristo. E por isso ele foi assassinado. Ele foi assassinado. Ele apanhou, ele foi preso. Está tudo isso relatado tanto no livro do Atos dos Apóstolos, está na Bíblia, como também nas suas cartas. Então, Paulo é o grande missionário modelo de qual nós estamos espelhando nessa pastoral urbana e outras também, a questão da cidade. Então, o Paulo, ele fez 4 grandes viagens, né? E uma das viagens, nós colocamos aqui hoje na apostila de vocês, na pastoral urbana, que é a terceira viagem, aonde ele passa por Éfeso. E lá ele anima os líderes, ele fala para os líderes, ele está chegando ao seu final. Ele está indo preso, ele vai ser preso, ele está dizendo. E ele foi preso, levado para Roma. E lá ele foi assassinado. Por quê? Porque ele levava esse Jesus que nasceu pobre. Passou pela terra defendendo os fracos, dando comida para o povo, curando as doenças e ensinando que aquele sistema do judaísmo não prestava, que aquele sistema do Império Romano não prestava. Aquilo era uma fábrica de fazer gente doente e fábrica de pobres. E aqui no Brasil,
Nós tivemos também na década de 60, né? E depois, até o ano 85, 21 anos de ditadura militar. Então, eu também, eu cheguei em São Paulo em 67. Fazia 3 anos que a ditadura militar estava bombando. Eu não tinha muita consciência disso, nem sabia o que era isso. Morava na roça, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha nada. Apenas o 3º ano de escola, eu comecei a trabalhar em São Paulo. Tudo que eu aprendi e tudo que eu sei na minha vida foi através da cidade de São Paulo. E também, claro, outras cidades, que nem aqui Itatiba agora também, no qual eu moro aqui há 30 anos. Mas voltando aqui para a pastoral urbana, e também falando da história de Paulo, né? Então a gente poderia caminhar mais um pouquinho aqui, ó. Então Paulo, ele fez 4 viagens. E nas suas viagens, ele ia pregando o ensinamento de Jesus. Na sua primeira viagem, que está no capítulo 13, versículo 16 até o 44, do livro do Atos dos Apóstolos, ele pregou para os judeus. Ele, depois da sua conversão, todos nós já conhecemos a história, né? Que ele ia indo para Damasco, ele era um perseguidor dos cristãos. Quando ele ia indo para Damasco, ele caiu do cavalo. Ele ia indo lá para pegar os cristãos, que eram os cristãos que tinham fugido de Jerusalém e estava lá. Mas no meio do caminho ele teve aquela surpresa que todos nós conhecemos. E dali para frente ele era um novo homem, um novo ser humano, um grande cristão. Então ele queria evangelizar também os judeus, mas ele não foi aceito pelos judeus. Então, ele diz, já que eu não sou aceito pelos judeus, eu vou para o outro lado. E ele saiu para andar pelo mundo afora, pregar para os pagãos. Aí a sua segunda viagem é o capítulo 17 do Atos dos Apóstolos, do versículo 22, né, ao 37. Ou melhor, ao 31. E daí ele foi pregar para os pagãos. Quem que é pagãos na Bíblia? Pagão na Bíblia, naquela época, significava todos aqueles e aquelas que eram estrangeiros. Todos aquelas e aqueles que não moravam dentro do território da Palestina. Ou era estrangeiro que morava ali, também era pagão. A Bíblia chama de gentios, né? Chama gentio, ou de gregos. Era todo esse. Então ele foi pregar para os pagãos. E na sua terceira viagem, que nós estamos falando aqui da pastoral urbana, que é o capítulo 20, de 1 ao 37, o Paulo está fazendo a sua viagem de voltando para Jerusalém, e ele passa por Éfeso. E ali ele anima os líderes para não deixar perder essa proposta de Jesus. Ele fala tudo aquilo que eu ensinei para vocês. Depois vai vir leões vorazes para derrotar tudo. É o que acontece hoje também, pessoal. A igreja ensina esse Jesus Cristo que passou pela terra fazendo bem. Esse Jesus Cristo que defendeu os pobres. Esse Jesus Cristo que amava todo mundo, pobres e ricos. Mas o rico estava bem, não precisava muito dele. Mas ele ama todo mundo. Mas Jesus e a igreja é como se fosse a mãe. A mãe tem lá 3 filhos. A gente já conversou sobre isso. Mas 2 está ótimo. E um está precisando mais dela. Está doente, ou está desempregado, ou a cabecinha não ajuda muito. O que a mãe vai fazer? Vai cuidar mais daquele. Então a igreja cuida de todo mundo igual? Não. Porque nós não somos iguais. Então vai cuidar daquela que mais precisa. Jesus fez a mesma coisa também. Ele cuidou daquele que mais precisa. Ele cuida de mim, ele cuida de você, ele cuida de todos nós. Então ele foi animar os líderes de Éfeso para fazer isso. E depois, na sua quarta viagem, ele está preso. E ele está indo no navio, ele está algemado. Ele vai sendo levado para Roma, para ser julgado lá, por tudo que ele ensinou e por tudo que ele fez de bom. Daí ele evangeliza os romanos. Ele vai evangelizando os romanos,
dentro do navio, que é o exército romano que está levando ele para lá. Ele mesmo, um monte de gente preso por causa disso aí. Então, pessoal, a pastoral urbana, né? Então, nos dias de hoje, espelhando em Paulo, que passou por essa terra fazendo bem, o Papa Francisco, ele diz que a dívida social, a dívida ambiental para com os pobres das cidades paga-se tornando-se afetivo direito sagrado dos 3T. Então o Papa está pregando 3T, que é terra, teto e trabalho. Isto não é filantropia, é um dever moral de todos. E também, com seus encontros, com seus movimentos sociais, o Papa insiste no sagrado direito dos 3T. Interpela-nos sobre qual tem o sentido da nossa presença como igreja cristã no mundo atual. Então, pessoal, nós estamos vivendo num mundo urbano. E o mundo urbano tem muito problema. E a gente fala aqui da desigualdade social. A cidade, se você vai numa favela, você vê o esgoto correndo a céu aberto. Você vê a violência ali, um corre para um lado, você leva bala de bandido. Você corre do outro lado, leva bala da polícia. Você não pode denunciar o erro, você pode morrer também. Então, a grande dificuldade que o pessoal tem na cidade. E a pastoral urbana, ela começou a crescer com as SEBs. Nós já falamos aqui para vocês o que é SEBs, né? SEB, né? C-E-B. Comunidade Eclesial de Base. Quando ele fala SEBs, é no plural, comunidades. Então, formar comunidade para fazer o bem. E foi isso que Paulo fez em toda a sua vida. Então, ninguém faz nada sozinho. A gente só faz as coisas junto com a comunidade. Uma das grandes dificuldades que nós temos nas grandes cidades é a mobilidade. Vamos dar um exemplo, nós estamos aqui mais perto de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, ou mesmo Campinas, qualquer outra cidade. Você vai de carro, é trânsito demais. Você vai de moto, é o perigo de acidente também. O ônibus não consegue entrar, trem lotado. Um dia eu estava aqui em São Paulo, não faz muito tempo, eu esperei passar 7 trens de manhã para me pegar o trem para chegar ali no Belenzinho, na Praça da Sé. Não consegui entrar no metrô, que é de 3 em 3 minutos. Olha a dificuldade. Carro ainda é pior ainda, né? Por que acontece isso? Ó? Tem aqui uma estatística, diz assim, a quantidade de automóvel no Brasil passou de 24,5 milhões de 2001 para 50 milhões,2 em 2015. Ó. Quer dizer, de 2001 para 2015, 14 anos, mais do que dobrou a frota de motocicletas e mais que dobrou também a carro, né? Então, aumentando a poluição do ar, os o trânsito congestionados, vamos dizer assim, né? E os acidentes de trânsito. Então, quer dizer, a grande dificuldade que nós tivemos. Eu queria pegar só um trechinho aqui da Bíblia, né? Que fala do texto de hoje, que vai dizer assim, ó. Eu até selecionei ele aqui para vocês verem o que Paulo fala. Paulo diz assim, ó. Nunca deixei, aqui eu estou no capítulo 20, versículo 20. Ele fala assim, nunca deixei de ensinar o que pudesse ser útil para vocês, nem de anunciar publicamente e também de casa em casa. Exortei os judeus e gregos ao arrependimento diante de Deus e à fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Eis que agora, acorrentado pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que aí me acontecerá. Só sei que, de cidade em cidade,
e que o Espírito Santo me previne, dizendo que me aguarde cadeias e tribulações. Ó, ele foi levado acorrentado, porque ele ensinou o bem. E ele fala mais aqui, ó, mas só um versículo aqui, ele vai dizer assim, é o 35 do Atos 20. Em tudo o que lhe mostrei, que trabalhando assim é preciso ajudar os fracos, recordando as palavras do Senhor Jesus que disse: há mais felicidade em dar do que receber. Olha que bonito. Quer dizer, Jesus falou, é muito melhor para nós dar do que ter que pedir. Mas tem muita gente pedindo, você sabe disso, né? Muita gente com fome nesse Brasil e no mundo inteiro. Agora aqui está pior, viu? O Brasil, você sabe que ele cresceu muito, aumentou muito o agronegócio. Quer dizer, nós conseguimos produzir alimento 4 vezes mais do que a nossa população. Nós temos 220 milhões de habitantes, né? Nós estamos tratando de 800 milhões de pessoas. Por que será que aqui tem fome? Aí muita gente vai falar um monte de coisa. Tudo bem, cada um tem o direito de falar. Não trabalha, não estudou, não se cuidou. Tem tudo isso. Tem tudo isso mesmo. Mas Paulo vai dizer aqui para os líderes, ele diz assim lá, ele gritando, israelitas, socorro. Este homem, o pessoal falando com ele lá em Éfeso, israelitas, socorro. Este homem que ensina por toda parte contra o nosso povo e contra a lei e contra este lugar. E ele ainda trouxe gregos para dentro do templo, profanando esse lugar santo. É que eles antes tinham visto lá Trófimo, Efésio, aliás, e Paulo da cidade, pensando que tinha levado ele ao templo. Então veja bem, o pessoal queria matar ele, porque ele estava levando Jesus Cristo. E o pessoal entendeu que era político, tá vendo lá? Ele passou por aqui fazendo o mal, levando os pagãos para o templo. E não pode fazer isso. É que nem agora. Nós não pode levar para a igreja quem não é casado na igreja. Nós não pode receber na igreja quem mora homem com homem e mulher com mulher. Nós não pode receber na igreja quem não recebe a Eucaristia, sei lá tanta coisa que a gente arruma para não receber na igreja, né? Mas sabe que foi isso que Jesus ensinou? Foi isso que Paulo ensinou? Então, quer dizer, ele passou por essa terra fazendo bem. E para nós encerrando, já que o tempo aqui é curto, aí vai falar, qual que é a boa notícia aqui que nós temos aqui, ó? Que é a cidade preparar mais para os pedestres, a cidade se preparar mais para que nada polui, que é a questão do trem, que é a questão da bicicleta, né? E outra coisa, pessoal, a internet está aí, ó. Tudo que nós ensinamos para os nossos filhos, durante 15 anos, a internet desmonta em 30 segundos. Então, qual o desafio? O que nós podemos fazer hoje para melhorar a nossa pastoral urbana? A igreja ama todo mundo. A igreja é mãe. A igreja, ela segue aquilo que Jesus Cristo falou. Fazer o bem. Cuidar dos pobres. Cuidar daquele mais lascado. A igreja ama todo mundo. Recebe o rico, recebe todo mundo. Mas, às vezes, a igreja também é criticada por causa disso. Principalmente a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o Papa Francisco. Mas por que critica? Porque está na igreja, mas não entende as coisas da igreja. Não entende, está na igreja, mas não conhece Jesus Cristo. Então começa a criticar a igreja, falar mal da igreja. E isso aí, pessoal, é um grande pecado. Porque a igreja, não podemos criar muro. Pelo contrário, nós temos que criar pontes com todo mundo. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui e que o Deus da vida nos continua nos amando, para que nós tenhamos coragem de formar comunidade e também ter coragem de fazer o bem e falando o bem da igreja. E no próximo encontro nós vamos trabalhar já os ministérios
Quem que são os ministérios? São todos aqueles e aquelas, né, que vai trabalhar para o bem de todo mundo, homens e mulheres. Então terminamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o próximo encontro, se Deus quiser.